sobre resistência e chamado para mudança. Eu não coloquei isso. Então, agora está sendo gravado. Então, a aula de hoje é uma aula motivacional. Nós vamos começar o ciclo de treinamentos, técnicos a partir de janeiro. Nós temos já o calendário do ano inteiro. Praticamente eu vou ministrar 90% das aulas. As motivacionais, serei eu, mas pode acontecer de eu chamar uma pessoa topérrima para falar de um determinado assunto. Eu vou estar analisando a área nacional como um todo e vou observar demandas emocionais. A partir dessas demandas emocionais que eu venho observando, que eu venho a observar, é, é que eu vou desenvolver o tema para o próximo mês, entendeu? Para que seja algo, não que a Jaqueline escolha, mas que eu veja que seja uma necessidade realmente dentro da área para a gente trabalhar. Então, vocês vão trabalhar, vai ser trabalhado tanto a parte técnica para novas consultoras e novas diretoras, como também nós vamos trabalhar, cada uma como mulher, como profissional, tá certo? E eu senti a necessidade de falar sobre resistência chamada para mudança, até muito por conta de algumas situações que ocorreram comigo recentemente. Tem aqueles momentos de reflexão que eu acredito que possa ser um ponto, que cada uma se questione, né? Então, assim, todas nós queremos mudar. O tema dessa aula, gente, é a resistência e o chamado para mudança. A gente está entrando aí em 2027 e eu acho que 2027 é um chamado para o despertar, um chamado para mudança. Não pode ser mais um ano assim, vai virar um ano, eu quero fazer tudo diferente ano que vem. Não, não é sobre fazer tudo diferente. Se você não entende que diferença você precisa fazer para acontecer. É mais do que isso, não é sobre pedir, é sobre refletir como você está, onde você está, que passos você não tem dado, por que não tem dado, e isso se tornar um chamado por uma mudança. Porque mudanças internas se refletem no externo. E automaticamente você percebe o quê? Novos resultados. Então é algo muito mais introspectivo do que simplesmente só pedir ao universo, tá? Então, assim, todas nós queremos mudar. Todas nós. Todas nós queremos mudanças, queremos que algo novo transforme a nossa realidade, numa situação, assim, como eu vou dizer, de esperança, de oportunidade. Só que algumas vezes, ou muitas das vezes, parece que todas as vezes que a gente caminha em direção a essas mudanças, que a gente tanto deseja, parece que tudo acontece. Já percebeu isso? Parece que o universo, a gente diz assim, parece que o universo conspira para que você não suba degraus. Você sobe um degrau e quando você vai ver, você desceu 10. Você fala assim, gente, o universo não quer que eu me desenvolva. O universo não quer que eu prospere. Aí você se pergunta assim, por quê? Por que isso comigo? Por que, poxa, eu batalhei tanto por isso, fiz tanto, me esforcei tanto e a coisa não acontece? Tem esse primeiro questionamento, né? Por quê? Ou então, muitas vezes, eu vejo muito isso na Mary Kay, a gente afirma assim, esse deve ser um sinal de que esse negócio não é para mim. Aí você decreta que por ter dado errado, que aquela caixa não chegou, que o correio atrasou, porque extraviou, porque demorou 20 dias, aí você acaba decretando, ou então as sessões foram desmarcadas a semana inteira. Sabe aquela semana fatídica, entendeu? Que você está lá toda animada, agenda lotada, e de repente a agenda toda, quase toda desmarcada. Aí você decreta que aquilo não é para você. E você para o negócio ou qualquer coisa na sua vida sem sequer ter começado. Vocês conseguem enxergar essa situação? Porque não são só vocês. Eu também, várias vezes, me colocava nessa mesma condição. Então, eu quero falar exatamente sobre isso, né? Tem um filósofo moderno, que os filósofos antigos são muito profundos, e nem às vezes eu entendo, chamado Steven Pressfield, se vocês quiserem buscar na internet. Ele é da era moderna, né? E ele deu o nome de um fenômeno chamado de resistência, né? O que é resistência? A resistência é um fenômeno da natureza que ela se apresenta todas as vezes que você deseja o quê?
subir de nível. Se sonha com aquilo, se prepare, que você vai ser submetido à resistência. Toda vez que você quer fazer algo, ou deseja fazer algo grandioso na sua vida, tipo, eu quero me tornar uma versão da Madre Teresa de Calcutá. Você está subindo de nível espiritual, certo? Então, a resistência vai se apresentar. Poxa, eu quero empreender agora, quero abrir uma loja, a resistência vai se apresentar. Eu quero colocar minha carta de qualificação para diretora, a resistência vai se apresentar. Não pense que vai ser fácil. Agora eu quero fazer uma aula de violino, a resistência vai se apresentar. Para quê? Para te jogar para baixo, já que a vida não quer que eu tenha sucesso, não. A vida quer que você tenha sucesso, tá? Para que a vida faz isso? Porque resistência faz com que pessoas se tornem fortes. A resistência, ela existe para que você avalie o quanto aquilo é importante e você é merecedora daquilo. A resistência existe para que você saia da sua zona de conforto e vá para a zona de desconforto, para que você vá para um lugar onde você se negou a estar durante muito tempo. É para isso que serve a resistência, para nos moldar, para melhorar. Porque se é fácil, você não cresce, você não desenvolve, você não se questiona, você não avança, né? E aí o que acontece? A resistência vai se apresentar para te jogar para baixo, para deixar você aonde você já conhece, na sua zona de conforto, para mostrar para você que se você quer realmente muito alguma coisa, você vai precisar confirmar todos os dias que você quer muito aquilo. Senão, a resistência ela para você. Entendeu? O quanto. Então, o que muitas vezes a gente acontece? Isso não era para mim. Você desiste. Porque desistir, gente, é muito fácil. Desistir é confortável. Porque desistir já é um caminho que você conhece. Você não conhece persistir. Porque o persistir vai te levar a algum lugar, mas você nunca vai conhecer algum lugar enquanto você continuar permitir que essa resistência trave o teu caminho. É isso, entendeu? Então, para você confirmar o que você quer todos os dias e vencer essa resistência e poder crescer, você precisa o quê? O que eu falo sempre, fazer todos os dias precisa ser feito para não deixar a resistência te parar. Porque se você não faz o que precisa ser feito, aquela disciplina diária, a resistência vai vir cada vez mais forte, porque todos os dias tem sempre alguma coisa para acontecer. Você precisa parar de arrumar adjetivos ou associações, como eu já falei, não era para mim. Quem é que disse que não era? Você foi até o fim para saber que não era? É a minha pergunta que eu deixo para você. Já se perguntou por que parar tem sido o caminho mais curto e mais fácil para você? Por que você não experimenta continuar? Porque você já sabe que um problema vai te parar. Mas se você fizer o contrário, entendeu? Por que você não experimenta continuar? Seguir esse caminho que a gente chama de mais longo, mais desafiante, um lugar que você nunca esteve. Esteja onde você nunca esteve para você conquistar o que você sempre desejou. Você precisa parar de arrumar culpados, marido, filho, a casa, porque se eu tivesse dinheiro eu faria melhor. Porque você pode ter vários obstáculos, mas quem vai atravessar todos eles é simplesmente você. Ou você é atravessada pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos problemas, pelo trabalho, pelo dinheiro, tá? Ou você vai atravessá-los, entendeu? Não é atravessar, eu vou bater de frente, não. Ou isso se tornará impeditivo para você, ou não se tornará impeditivo para você. Você precisa parar de reclamar todos os dias sobre os mesmos problemas. Porque enquanto eles continuam sendo os mesmos problemas todos os dias, é porque você não está buscando uma solução todos os dias. Grava isso. Se todo dia você reclama da mesma coisa, é porque você não está fazendo nada para mudar essa situação todos os dias. E porque você fica esperando que a vida resolva
todos os seus problemas para que as coisas fluam ok. Esquece, isso não vai acontecer. Eu falo sempre que a palavra motivação, já separou a palavra motivação? É motivo para ação. Se você não tem motivação no que você faz, você não tem motivo para fazer aquilo. É só separar. As palavras foram construídas com um sentido muito óbvio. A gente precisa prestar atenção nisso. Então, se você está parado, as coisas não estão acontecendo, você não está agindo, falta motivação, motivo para ação. Do mesmo jeito que reclamar. Separam, reclamar. É repetir. Clamar é falar. Reclamar, repetindo constantemente o mesmo problema. Você está clamando, repetindo, clamando a mesma coisa a todo momento. Se você clama as mesmas coisas, a vida vai te devolver todos os dias o que você vem clamando. Problema, tá difícil, todo mundo desmarca, meu marido não me apoia, meus filhos são meu obstáculo, deveria ser razão, o meu trabalho me pede, eu não tenho dinheiro para investir como eu gostaria. Entendeu? Então, clame felicidade, abundância, solução, prosperidade, vitória. Não reclame, e sim profetize. Mude o seu canal vibracional. Esse é um ponto importante. Podia falar aqui de todas as técnicas como vender mais, mas que adianta o produto chegar até alguém se atrás desse produto existe alguém que não faz esse produto acontecer? E você é fruto do produto que você constrói. Na sua mente, nas suas ações, nas suas decisões. Entendeu? Deixa eu te falar algo que talvez não faça sentido agora. Ou talvez você até discorde de mim. Ou talvez me ache pouco empática, tá? Ficar em um caos, ele não é prazeroso. Ter problemas, ai, é muito ruim, gente. Viver sob as mesmas condições não quer dizer que você não queira mudar. Eu entendo. Quando a gente passa por várias dificuldades, só que é, quando você se permite viver nessa mesma dificuldade, tá? Que eu quero tomar muito cuidado como eu vou falar para vocês, para ser mais empática, tá? É, não quer dizer que vocês não queiram mudar. Não quer dizer que é um prazer viver no caos, tá? Mas eu acho que isso diz muito sobre uma frase que eu vou dizer. É mais confortável viver no caos porque você já consegue, já conhece, você já aprendeu a conviver no caos. Você aprendeu a lidar com as dificuldades, com o seu marido, com seus problemas, com as suas crises, com tudo que acontece. Você aprendeu a lidar com isso, viver nesse cenário diário. Só que você não aprendeu ou não conseguiu pegar as malas. Não tô pedindo para ninguém largar a família, não, tá, gente? Isso é só um pejorativo. Pegar as malas, sair, ainda que sozinha, para começar uma história, uma vida que você desconhece. É muito mais fácil a gente viver no desconforto de uma crise, de um problema que a gente vive dentro de casa, porque a gente já criou, nós já criamos nossos esquemas para sobreviver aquilo. Mas sair para a porta da fora, abrir a porta e ir para fora, se permitir, né, fazer coisas novas, se desafiar, se enfrentar, mesmo sozinha, mesmo seja um desconhecido, por mais que seja desconfortável, é que vai trazer o extraordinário que você sonha. Então, muitas vezes a gente fica dentro de uma situação mesmo que a gente não goste, que a gente não queira, não é isso que a gente quer, a gente quer mudar. Porque quantas coisas se tornaram confortáveis para você pelo desconforto e medo de fazer diferente, entendeu? É esse cenário que você aprendeu a conviver. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não se aplica apenas para as situações que são ruins na nossa vida, tá? Que você vivenciou já que eu não tenho problema, eu estou com uma vida tranquila, mas isso também se aplica, tá? Para você que está levando uma vida tranquila, né? Uma vida que está calma, sem estresse. Ah, eu não tenho problema. O teu problema é não ter problemas também, entendeu?
Porque se tá tudo morno, tudo calmo, tudo easy, tudo fácil, tá? Também você tá numa zona de conforto, que não tá te permitindo para outros lugares, porque essa condição equilibrada tá boa, tá tranquila, você aprendeu a viver bem nessa situação. Mas sair dela para buscar o que você sonha, exige o quê? Mexer nesse, fazer um movimento nisso. Deixa eu desligar aqui no alarme. Mexer nisso. Então, tanto o caos quanto a vida bem equilibrada, aparentemente equilibrada, que nada acontece, podem ter o mesmo destino, um conforto que te leva ao desconforto de não chegar onde você deseja ou de mudar o cenário atual. Entendeu? Resumindo aqui, ó, inconscientemente pode parecer confortável estar onde a dor já é familiar, porque você já conhece o caos instalado. É uma zona de conforto do sofrimento, vamos dizer assim. Mudar, sair desse ciclo vicioso, ele exige uma força imensa, um desconforto inicial e mais coragem de confiar no que parece impossível, porque você não tem a certeza que te espera lá fora. A única certeza que você tem é que você não quer viver aquilo e que você precisa fazer uma mudança. Mas reclamar vai te manter estagnada. E agir, apesar do medo, é o que certamente moverá cada uma de vocês. Então, gravem isso. Então, vamos para 2027, tá? Essas mudanças internas são decisivas. Você pode saber nada de produto, pode saber nada de fazer uma sessão, mas você pode saber muito do que você não quer mais hoje. Você pode saber muito do que você quer fazer diferente para o ano seguinte. E é isso que trará resultados, sabe por quê? Porque quando você tem vontade, você enfrenta, você sai da zona de conforto, você vai estudar, você vai correr atrás, porque isso é disponível. Isso é disponível. O site está aí, cursos estão aí, profissionais estão aí, para ensinar, para treinar. Mas existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, que é a sua decisão, tá? E aí eu quero falar um outro ponto também. Aí vamos falar, vamos lá, caramba, eu quero mudar, realmente é isso. Eu preciso fazer, ter essa coragem. Só que aí vocês vão enfrentar outra resistência, né? Eu sei que posso desagradar algumas de vocês e fazer sentido para outras. Mas eu vou contar também outra coisa. Toda vez que vocês quiserem subir na vida, quiserem construir algo grandioso que desafie vocês, vocês terão que aprender a desagradar. É exatamente um outro ponto. Eu não quero desagradar minha família. Eu não quero desagradar amigos. Eu não quero desagradar meu companheiro, tá? Grave isso, tá? Vocês terão que aprender a desagradar. Das duas, uma. Ou vocês decidem se querem ser amadas ou se querem ser respeitadas. Porque no empreendedorismo, essas duas coisas, ó, nem sempre as caminham ao mesmo tempo. Então vocês precisam escolher, tá? Quando vocês tomam decisões, fazem novas escolhas, isso vai causar o quê? Abalos sísmicos das pessoas que estão envolvidas com vocês. Só que não dá para ser amada e respeitada. Você precisa tomar uma decisão nesse caminho, entendeu? Vocês precisam escolher. Vocês não vão agradar sempre, mas vocês precisam ser respeitadas. E para serem respeitados, vocês precisam limitar, criar o seu espaço para poder ter respeito. Se um familiar fala com você de qualquer maneira, é porque você permite. Se as pessoas tentam limitar suas ações, é porque você permite. Então, escolha entre ser amado e respeitado. Porque ser amado não significa que você está sendo respeitado. E suas decisões estão aonde? Então, vocês escolhem a vida como desejam ter e serem tratados da forma que merecem ser tratadas. Eu não estou aqui para fazer uma revolução feminina, para vocês quebrarem a casa e darem uma de loucas e bipolaridade. Não! Essa transformação tem que ser dentro de vocês. Eu não estou falando por aí, de sair por aí dando tapas, socos, pontapés, dando fora no marido, fora em filho, fora em todo mundo, virando a giraia. Eu falo sobre limites, sobre o que você quer e o que você não quer mais na sua vida. Sobre o que você tolera e não tolera mais na sua vida.
faz e não faz mais sentido na sua vida. E você não precisa berrar, gritar, espernear. É agir. Porque as atitudes transformam. Quem está ao seu redor entenderá o que você vai dizer com as suas atitudes. Aliás, o que você vai querer dizer com as suas atitudes. Palavras, gente, não geram respeito. Você não tem que tentar provar o tempo inteiro que aquilo é bom. Você não tem que provar o tempo inteiro que você é boa. Não tem que provar nada a ninguém, você só precisa fazer por você. Entendeu? Palavras, mais uma vez, não geram respeito, mas atitudes representam o sinal de que você não está mais no mesmo lugar. Você não compactua mais com as mesmas situações. Entenderam? Até aqui tá tranquilo? Quer dizer, não sei se está tranquilo, né? Bom, vamos lá. Como diz uma amiga minha que tentou lançar meu produto digital, já que você falando não é amorzinho, vamos tentar falar de uma maneira que chegue a pessoa do outro lado, mas do seu jeito. Porque realmente que ela falar com paixão, assim, não dá para ser. Eu sou muito direta, me conhece há um tempo, entendeu? Porque eu já estou no lugar de cada uma de vocês. Minha terapia agora, vocês não têm noção. Minha terapia agora está sendo quase esquartejamento, entendeu? Quanta Jackie, coisa. Oi, pode falar. eu adoro o seu modelo, sua modelagem de tiro, porrada e bomba. Eu adoro. Menina, também gosto. Eu adoro aquela coisa de joga na parede de chão de lagartixa, quase desse nível. É nesse nível. É, Mas gente, porque a gente precisa. Falo que amor, paixão, a gente precisa do nosso companheiro. No trabalho, a gente precisa de realidade, né? Claro, podemos ser acolhidas, mas a gente precisa entender esse limite, né? Então, voltando aqui, né? Então, gente, o que que eu quero falar para vocês? Façam de 2027 um ano da sua transformação. Vocês têm o poder de reescrever o roteiro da vida de vocês. Eu quero que esse seja um momento, que seja assim, um ponto de virada para 2027, mas de mudanças reais. E que sejam impactantes. Que, que onde você botar o pé, gere ondas. Elas se perpetuem. Que atinjam todos do lado de vocês e que sejam transformados com vocês. Superem a resistência, abracem o desconforto da transformação, conquistem os objetivos de vocês, né? Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência de medo. Exatamente isso, tá? Então, vai com medo, mas vai. Se você passa o tempo reclamando problemas, experimenta mudar o repertório e clame, mesmo quando seu coração não vê saída. Mesmo que você olhe para o lado e não entenda ou imagina onde vai sair a solução. Eu falei para vocês em outras lives que todo dia de manhã aí eu faço minha oração antes de ir pro trabalho. Aí tem até o tempo certo, né? Porque eu já até, quando chego lá, já fiz tudo. Dá tempo de fazer uma meditação acordada. E uma delas tudo vem a mim com facilidade, alegria, glória, abundância, amor e prosperidade. Tudo vem a mim com facilidade, alegria, glória, abundância, amor e prosperidade. Cada vez eu aumento mais uma palavra. Que eu acho que essas resumem tudo. Cara, tem dias. Pergunta se eu tô afim de falar isso. Eu tô afim de falar o inverso. Tudo nesta vida é porra, tiro, porrada e bomba. É nesse nível. Tudo nessa vida, caraca, tá tudo virado, nuvem preta, chuva, tempestade, granizo. Eu tenho vontade de falar isso. Meu coração é assim. Quer dizer, nesse dia, nesse momento, quando eu não tô bem. Mas não, eu tô lá. Tudo nessa vida vem a mim. Cara, impressionante. Ainda que meu coração esteja assim, ele muda. As coisas mudam durante o dia. Porque a força do pensamento das palavras tem poder enorme. Nos livros, o livro do Napoleão Hill, é um dos livros mais lidos pelas nacionais e diretoras, né? Tem uma passagem que diz assim: não espere, não espere. O tempo nunca será exatamente certo. Então você nunca tem certeza de nada, entendeu? Então não espere. Não espere o momento certo. Não tem momento certo. O momento certo é o que você faz acontecer, você decide, você abraça. Deixa eu. Meu celular tá acabando a bateria aqui, gente. Só um minutinho aqui, peraí.
E aí, meninas, já estão se sacudindo aí? Já tá todo mundo nervoso já na cadeira? Porque Pronto. Jaqueline, você Tô falou trazendo. 2027, a gente já ficou Pois é. nervoso aqui. É isso que eu 26, percebi. meu Deus do Jaqueline já céu, passou um ano. 26. Mas Ela vocês já tá lá, sabiam? ó. Vocês sabiam que eu tenho projeto já Por para várias vezes ela 2027? falou 2027. Por Não, várias vezes. não, gente, 2027, que loucura. Não, mas olha só, sabe por quê? Eu tenho projetos, já sei o que eu quero fazer, o que eu quero fazer em 2026 e como que eu quero começar os novos projetos em 2027. Viu? Acredita? Por isso que eu tô com 2027 na minha cabeça, entendeu? Por conta disso. Mas, gente, não precisamos ser totalmente planejadas. Por que que eu fiz esse planejamento? Se o ano Porque eu já passa rápido, Jaque, pra gente, imagina agora que a gente vai ficar com 2027 na cabeça agora também. não é Quanto? 2026, gente. 2026? Eu com vergonha de dizer 2027. Não! Sabe o que acontece? Eu decidi ter uma vida mais leve, menos exigente comigo, com as coisas, em 2026. Então, então eu passei a me exigir menos para algumas coisas. Então, o ano de 2026 eu coloquei como ano de arrumar a casa, indo para apartamento novo, fazer open house, hein, gente? Para apartamento novo, fazer a obra, entendeu? Então, assim, só isso já vai me tomar aí quase 6 meses. Alguns outros projetos que eu tinha pessoais, eu decidi adiar. Eu decidi focar apenas e a Mary Kay. Então, e aí como é que eu vou dizer? Para fazer com que as coisas ficassem mais leves, eu precisei dividir isso entre 2026 e 2027. Foi isso. É por isso que eu tô com 2027 na cabeça. Ainda bem que vocês falaram, tá? Porque eu ia falar 2027 até o final, hein? Bom, então, voltando aqui, ergam a cabeça, tomem as rédeas, façam desse ano de 2026 um ano que vocês escolheram respeito, vocês escolheram ousadia e grandeza acima do conforto e da aprovação das pessoas que estão ao redor de vocês. Tire um ano para vocês olharem para vocês, tá? Não dá para ser tudo, fazer tudo, provar tudo, não dá. Vocês precisam fazer uma escolha, essa escolha tem que ser vocês. Vocês são capazes. Eu falo que a mudança é um processo contínuo, gente. Mudar, ela não é um processo. A Jaqueline falou tudo isso, a partir de agora, ninguém mais faz isso. Não, não é assim. A mudança é um processo contínuo. Ela acontece quando você percebe, quando você identifica, quando você fica atenta. E aí você faz o quê? Mudanças. Como a minha psicóloga fala, como é que a gente quebra os esquemas que a gente construiu na nossa vida? Observando, entendendo que você não quer mais aquilo e mudando de atitude. E, gente, é que nem aprender a andar, que nem aprender a andar, falar. É um processo contínuo. Mas para isso vocês precisam estar abertos às oportunidades, tá? Mas principalmente prontas para a resistência. Então a resistência não foi feita para parar vocês, mas para vocês avançarem. Mas muitas vezes acaba virando desculpa para vocês pararem. Tem cerca de 3 semanas que eu escrevi um texto para o meu pai, né? Era uma retrospectiva de vários acontecimentos desafiantes que eu vivi na minha vida, desde o meu primeiro casamento, né? E nesse texto, eu questionava por que tudo na minha vida, tudo que eu sempre mais desejei na minha vida, vinha com tanto sacrifício. E que muitas vezes eu acabava perdendo até o prazer da conquista, né? E aí eu falei do meu primeiro casamento, né? Então eu vou falar abertamente aqui com vocês várias situações, né? Falei do meu primeiro casamento, porque eu me casei aos 21 anos de idade, né? E aí, e por que que eu terminei? Terminei porque ele tinha uma amante no mesmo tempo de casado. Nós tínhamos de casado. 4 anos, né? E para fechar com chave de ouro, ele tentou me matar. Então, eu sofri violência doméstica e aí só não morri por pouco, né? Mas eu enfrentei, denunciei, fiquei 4 anos na casa da minha mãe, porque todas as minhas economias, minhas reservas foram para um apartamento que nós compramos juntos. E para ele piorar a situação, ele colocou em sistema de condomínio, ou seja, você não vai ter dinheiro nenhum. Só vai ter acesso a esse apartamento
vamos dividir. A partir do momento que tivermos o divórcio, pergunta se ele me dava o divórcio? Claro que não. Um dia ele decidiu se casar com a amante. Aí foi interesse dele. Vendeu o apartamento, mas eu já tinha entrado para Mary Kay, já estava super bem. E eu nem lembrava mais do apartamento. E ele serviu para terminar de mobiliar minha casa, que eu comprei na época, né? Então, depois de 8 anos, é que eu consegui ver o apartamento. Ele não parou por aí. Como ele era de marinha, ele era médico, ele fez os colegas dele de turma, que eram mais antigos que eu, me perseguirem durante anos. Eu acho que agora que eu estou vivendo a lua de mel com a Marinha. Faltam 3 anos para ir embora, né? Então, assim, não foi um processo fácil, tá? Aí, outra situação, eu tive um noivo que foi assassinado. E era para eu ter morrido. Naquele dia, eu troquei de carro, né? E aí, estava envolvido com várias coisas ilegais. Eu nem falo muito porque eu tenho, Deus o tenha, eu perdoei todos eles, né? E só que ele tinha colocado 2 carros no meu nome, financiados com assinatura falsa. Imagina, ele morreu, morto não paga dívida, fica na dívida de quem? Na minha. Pensar como é que eu fiquei, não tinha condições de pagar nem o meu, quanto mais 2 carros, dívida. Eu falei, gente, eu fui devota a todos os santos, entendeu? Na época foi Nossa Senhora da Aparecida. Eu acho que eu acendi não sei quantas velas para ela todos os dias, quase fogo botei dentro de casa, né? Aí até que eu decidi, falei, não vou ficar aqui choramingando, eu vou até o grandão do BTG, que era a empresa, né? Fui lá para explicar minha situação. E era impossível isso acontecer. Sabe por que era impossível? Porque eu tinha tomado conhecimento que o marido de uma conhecida minha, ela estava com o carro financiado no nome dela, ele morreu, né? Ele era médico, provavelmente foi assassinado também. Aí morreu dentro do carro, o carro foi queimado, lá. Teve que pagar a dívida do carro. Eu falei, bom, se o cara morreu daquele jeito, marido dela, imagina eu no meu caso, né? Que nem casada com ele era. Eu falei, vou tentar, né? Vamos enfrentar a resistência. Fui lá no grandão do BTG, conclusão. Os carros foram devolvidos e ele considerou como quitado. Não seduzi o homem, tá? Ainda me perguntaram na época se eu seduzi o homem. Eu falei, não seduzi ninguém, não. Entendeu? Bom, aí eu também tinha um sonho de fazer um mestrado. Aí no meu primeiro processo seletivo, meu projeto que eu apresentei era a nível de doutorado. Eu ia estudar sobre soja transgênica. Imagina, um centro de pesquisa, a soja transgênica. Aí acharam meu trabalho muito evoluído. Aí me reprovaram. Fiquei meses chorando. Que hora que meu currículo era nota 10. Nota 10. Nota 10, currículo. E aí eu chorei mesmo, eu falei assim, não, eu vou colocar novamente o meu pedido. Conclusão, no ano seguinte, a mesma banca que me reprovou, amou meu projeto, né? Passei em primeiro lugar no mestrado, pela mesma banca que me reprovou, e eu fiz o meu mestrado. E se eu tivesse ouvido a resistência? Tivesse pensado, isso realmente não é para mim, né? Entendeu? E aí? Outro fato que a maioria já sabe, né, que eu tinha uma gestação com 7 meses, perdi a gestação, foi o Miguel. E aí, foi uma dor extrema. E nesse caminho, eu encontrei muitas mulheres, gente, vocês não têm noção. Muitas mulheres que desistiram de ser mãe por perdas gestacionais avançadas. Mas eu vi cada história. Uma que tinha perdido 9 vezes a gestação no 9º mês. Vocês têm noção disso? Eu achei que isso não existia. O meu problema ficou até pequeno, por incrível que pareça. E essa eu nunca vou esquecer. Ela decidiu continuar tentando, mesmo dizendo que ia perder o filho, porque na cabeça dela ela ia perder. Ela foi na 10ª ou na 9ª gestação que ela teve o bebê. Não tinha nada, nem fralda, porque até o último minuto ela não acreditava que ela conseguiria ter um filho, né? Então foram várias histórias, histórias como histórias como a minha, histórias muito piores, né, do que a minha. E eu falei, não, eu vou fazer a fertilização e hoje eu tenho a Isabela, 7 anos de idade, meu presente, assim, eu poderia ter o quê? Parado,
Qual a resistência, né? Na dor, que é uma resistência. E eu sofri, gente, sofri durante a fertilização, vocês não têm noção. Até entrar dentro da sala da médica, botar o dedo na cara dela. Se eu tivesse uma arma, eu botava a arma. Mas como tava o meu dedo, eu botei o dedo. Entendeu? Cara, vocês não têm noção. Mas foi graças àquela ação, àquela atitude que eu tive, é que eles levaram meu caso para um round médico e identificaram que eu fazia contração uterina. Por isso, um dia, meu endométrio estava fino, não podia fazer podia fazer o implante, né, a transferência do embrião, e no outro dia, meu endométrio estava ótimo. Isso foi super importante. Por quê? Porque eu tive que usar um medicamento que vinha de São Paulo, era o único lugar que vendia no Brasil esse medicamento. R$ 1.000 na época, só para vocês terem uma noção. Para poder deixar o meu útero paralisado e eu não perder a Isabela. Só para vocês terem uma noção. Pensa aí, não foi fácil, nem a fertilização foi fácil. Fiquei grávida da Isabela. Quem acompanhou? De cama, 3 meses. Imagina eu agitada. Eu olhava o sol nascer e se pôr todos os dias numa cama. Nem telefone eu podia usar, porque eu vivia enjoada, eu vomitava o tempo inteiro, e eu não podia perder aquela gestação por nada, eu tive sangramento nisso. Gente, olha as resistências aí, entendeu? Aí entrei para a qualificação do Diretorado Nacional na Mary Kay. Vou dizer para vocês que foram os 7 meses mais difíceis profissionalmente falando. Fazer o concurso da Marinha mesmo com uma vaga para o Brasil, eu estava em 3º lugar e depois fiquei em 1º. Foi muito mais fácil, mas também não foi fácil, porque eu estava em 3º. Então, eu sofri 1 ano para poder chegar ao 1º e conseguir a vaga. Então, foi fácil também, tá? Mas no Diretorado Nacional, não. Tá? Por quê? Porque o Diretorado Nacional, eu dependia de metas com 18 diretores. A Marinha, era só eu. Era eu e eu. Eu só precisava me superar. Fazer o máximo que eu podia. Mas, e com 18 diretoras? Não era só sobre mim. Era sobre a história de cada uma. Vocês não têm noção, nesses 7 meses, o que aconteceu. Diretora querendo desistir, diretora perdendo um familiar. Cara, gente, meu Deus do céu. Até que quando eu pensei em jogar a toalha, quando eu achei que finalmente não consegui, quando eu não conseguiria, Deus enviou um anjo que me ajudou. E aí fechamos o Diretorado Nacional, né? Aí, outra situação mais recente, eu decidi ir para um apartamento com infraestrutura para Isabela. Eu moro num apartamento baixinho, aqui no Recreio, não tem segurança. Na rua, a gente sabe hoje como o Recreio mudou. E aí, decidi ir para um prédio com uma infraestrutura para Isabela, para mim também, né? E segurança. Tanto que toda portaria blindada, né? E isso para mim é prioridade, porque eu já fui sequestrada. Até isso, gente, fui sequestrada, tá? No Recreio, perto do Natal. Então ainda teve isso, que eu esqueci até de contar na cartinha lá pro meu pai, né? Aí decidi colocar meu apartamento à venda. Pensa em 1 ano de sofrimento quando eu decidi botar esse apartamento meu aqui à venda. A cobertura está fazendo uma obra, mega obra. Eu nunca investiria o que o dono está fazendo aqui. Está fazendo assim, algo top das galáxias. Eu faria isso para morar em frente à praia, entendeu? Porque meu prédio tem 17 anos, não é um prédio novo, né? Gente, você quer acordar de madrugada, entrando água na sua cozinha, na sua varanda, perder todos os livros da escola da sua filha? Pensa no ano de sofrimento. Visitas agendadas para ver apartamento. Teto caindo. Paredes infladas de água. Móveis estufados. Vocês não souberam disso. Nem estava lá. Eu estava lá firme e forte. A cobertura concluiu a obra. Graças a Deus. Trocar também tudo que é tubulação, né? Aqui pode cair uma bomba, mas eu acho que a água não cai mais, né? O apartamento, o que aconteceu? Deus é tão perfeito. Deus faz tudo perfeito, né? E eu falava assim, esse apartamento vai ser vendido por uma família que vai ter uma menina da idade da Isabela. Eu falava isso, eu sempre via isso. Eu via uma família chegando, via isso. Aliás, eu acho que uma das armas que Deus me deu, assim, é a intuição da igreja evangélica, não sei como a gente chama, profetizar,
Mas, assim, eu digo que intuição. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva. E quando eu via meu apartamento ficando pronto em junho, que é a previsão da obra, da entrega, eu tinha intuição que meu apartamento seria vendido em torno de 6 a 7 meses antes. Eu tinha essa sensação. E foi vendido 7 meses antes. E aí eu pergunto assim, seria perfeito se a venda fosse para alguém que não tivesse pressa para vir para cá. Por quê? Porque eu não precisaria sair correndo para ir para um apartamento alugado, enquanto estivesse resolvendo as coisas de obras e imóveis no outro apartamento. Então, Deus, ele capricha, né? O que aconteceu? Ele preparou todo esse apartamento aqui para que a próxima moradora, que é um anjo, uma família linda, não vivesse o que eu vivi aqui, né? Você já não vai viver, ela vai ser, se Deus quiser, muito feliz aqui, como eu também fui. E mais, ela não tem pressa. Ela só vai se mudar final do ano que vem, de 2026. Então, para ela, quanto mais tempo eu continuar aqui no apartamento, melhor. Eu pago IPTU e pago IPVA. IPTU e pago condomínio. Para ela é interessante. Então, olha, Deus demora, mas ele capricha, né? Então, olha quanta coisa boa. Mas para compensar as tragédias que eu passei aqui, né? Então, olha quantas resistências. O que eu quero dizer para vocês, gente? Que se eu tivesse me paralisado, eu não teria Isabela. Se eu tivesse me paralisado, será que as coisas teriam acontecido na minha vida? Será que eu teria terminado meu mestrado? Será que eu estaria frustrada agora? Né? Será que eu não estaria frustrada? Será que eu seria diretora nacional? Será que eu estaria na Marinha? Olha quantas coisas nós podemos mudar no nosso destino por uma simples decisão de enfrentar a resistência. Mas as resistências me tornaram muito mais forte. É claro que ser forte tem um preço, entendeu? Mas também ela te gera tantas portas abertas, né? Será que eu estaria aqui? Será que eu tivesse clamado, reclamado, eu estaria aqui? Então eu optei, o que eu optei? Eu optei caminhar na dor, caminhar contra a resistência. Eu decidi que apesar do desconhecido me dar medo, apesar da tentativa de dar certo não me dar a certeza de que eu vou conseguir, né? De que eu iria conseguir alguma coisa, eu optei em fazer e seguir continuar. Sabe por quê? Porque eu acredito na minha capacidade, na minha vontade, na força que eu tenho de não me deixar parar por circunstâncias que não me definem. Entendeu? E esse ano de 2026 pode ser a virada da chave que você precisa. Se você decidir virar a sua chave interna. A vida só para quando você para de respirar. Essa lei que eu levo. Enquanto você respira, você tem a chance de ter a vida que você merece ter. Já que eu não mereço, então todos os dias eu mereço ter uma vida maravilhosa, mesmo que o seu cenário seja de guerra. Entendeu? Então, meninas, essa é a mensagem que eu quero deixar para cada uma de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula motivacional, tá? Todo mundo aí com caneta para anotar as técnicas só a partir de janeiro, entendeu? E aí, gostaram? Pode abrir aí o áudio. Nossa, amei, amei. Me fez lembrar uma história de uma outra nacional que eu fui para um treinamento. Nossa, que passou por muita coisa, Jaque. Jesus. Não, tem muito mais. Eu só fiz a metade para poder não ficar longa, entendeu? É. Não ficar longa. Aqui. Assustar o povo, né? É só Às pra vezes a vocês gente bota verem. desculpa. Às vezes a gente bota desculpa. Isso foi bom porque me fez voltar, né? Porque eu até me emocionei. Porque... Deixa eu abrir a câmera, vocês estão nem me vendo, Jesus. Às vezes a gente bota uma desculpa na chuva, no calo, enfim, no filho. E ela deu um treinamento com um bebezinho morto, 8 dias já na barriga, que ela precisava de um tempo para poder fazer o A processo, né? coletagem. A coletagem. E ela disse, eu não podia deixar a minha equipe na mão. E com um bebezinho de 8 meses não, 8 dias, falecido era o feto, né? Ela foi para dar o treinamento. E muita gente não sabia. Então, assim, às vezes botam uma desculpa e você e ela e outras e tantas, né? Já passaram por tantas coisas. E às vezes a gente... Uma unha quebrou e a gente tá, meu Deus, acabou o mundo. É. Obrigada. Nada. Assim, porque às vezes a gente vê assim, caramba, quanta história de superação e eu.
Isso não é para fazer com que vocês pensem que não são capazes, que existem pessoas mais fortes, não. É para vocês refletirem que pequenas mudanças vocês podem fazer hoje que vão fazer grandes diferenças, vão trazer grandes diferenças para a vida de vocês nos próximos meses, nos próximos dias. A gente não precisa mudar tudo de uma vez. A gente só precisa identificar aquilo que precisa ser mudado, coisas que estão fora do lugar, que podem ser colocadas no lugar, situações que você não tolera mais. E a gente não muda da noite para o dia, né? A gente muda aos poucos, porque mudança requer o quê? Constância. Até para você agir diferente dentro de casa, você precisa ter uma constância de atitude. Não é só simplesmente falar, entendeu? Porque às vezes algumas pessoas chegam para mim, reclamam, 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 querem mudanças, eu falo, enquanto você estiver gostando de ficar onde está, né, vivendo nesse conforto, não adianta você reclamar. Agora, a hora que você falar assim, pô, tô disposta a ir pro desconforto, caraca, pode ter certeza, eu vou sentar, vou montar aquilo tudo com você. Entendeu? Mas cada um precisa de um time, né? Cada um precisa do seu tempo. É isso. Oi, Oi, Jaque. Jaque. Perdão. Pode falar. Suas palavras, esse treinamento veio, essa aula motivacional veio de encontro algumas decisões que eu tomei, que eu já coloquei, que eu já identifiquei que precisam ser mudadas. Então, assim, só veio reforçar a decisão que eu tomei de fazer essas mudanças e que só depende de mim colocar em prática. E realmente, quando a gente está determinada, aparecem milhões de coisas. E aí vem várias perguntas. Será um sinal para eu desistir? Eu acho que não, é um sinal para a gente realmente se fortalecer e continuar, né? E eu ouvi de uma consultora que a Caixa atrasou, que ela falou para mim assim, eu acho que é Deus falando para eu parar. É o diabo, Deus me livre, desculpa, é o Didi. Por que não pode ser o Didi? Tem que ser Deus. Coitado do Deus, gente. É uma carga pesada. Aí eu descobri por que a Caixa não chegou, porque ela tinha passado o endereço errado. Pois é, né? Deus, é a criatura das trevas está na terra. Nem isso consegue ver. Caraca, gente, não tem paciência, não, de verdade. Caraca, Transferindo o erro dela para Deus, coitado. Então, assim, muito feliz com esse treinamento, com essa aula, e assim, e eu também estou muito decidida a fazer as mudanças que eu preciso fazer, a dar um basta em algumas situações que não estão me acrescentando, que estão tirando a minha energia, que não estão me trazendo resultados positivos. Então, agradecer pela oportunidade de estar participando. Ai, que bom, Neide, obrigada. Tem uma diretora nossa, Sabrina, ela não está aqui. Quando eu iniciei, a primeira, ela é de Friburgo, né? A caixa dela atrasou, caramba, acho que 20 dias. 20 dias. Então, pensa assim, se ela tivesse pensado dessa forma, hoje ela não seria diretora. E hoje, a Mary Kay é o sustento, literalmente, na vida dela, da família dela. Festas de criança, dos filhos que ela fez, viagens que ela fez. Ela viajou comigo para Los Angeles, uma viagem das diretoras tops. Viajou comigo para Los Angeles, na época eu estava até grávida do Miguel. Miguel? Estava grávida do Miguel? Não. Não estava grávida do Miguel. Não, estava não. Estava grávida do Miguel quando eu fui para Barcelona. Cara, a gente viajou. Não, ela foi para Barcelona também. Ganhou também, acho que Barcelona. Cara, tava lá. Então, olha, eu falo o seguinte: o não, ele te fecha tantas portas, quanto um sim pode abrir inúmeras portas. Entendeu? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Muitas coisas não acontecem porque a gente nem sabe que iriam acontecer, porque a gente para no meio do caminho. A gente para no meio do caminho. E a pergunta é essa, por que Deus? Aí vira para a pessoa e fala assim, por que não pode ser o Didi? Entendeu? Tentando atrapalhar o seu sucesso. Tem que ser Deus. Sabe? Ô, Jaque, então, é incrível essa nossa sinergia, né? Como que os nossos encontros, eles são muito assim,
vai de encontro, né? O que você traz para a gente vai de encontro com cada realidade aqui. Um pouco antes de eu ingressar na reunião, eu estava conversando com a Yara justamente sobre isso, a situação das entregas de caixas Mary Kay, né, Yara? Gente, vou falar para E vocês. Eu estou perturbando todos os dias a empresa. Várias caixas chegaram até, mas assim, a sim, gente está enfrentando desafios. sim, Jaque, mas então, eu desde novembro, né? Você sabe muito bem o quanto que isso já foi desafiador para mim, né? Sim, Quantos e quantos anos com isso certeza. foi, né, na época que, logo no início, meu de diretora não fazia entrega de caixas aqui em Realengo, eu É isso reclamava mesmo, muito disso é e verdade. tudo mais, e isso sempre foi assim, principalmente nesse período, um calcanhar de Aquiles para mim aqui. E a dificuldade que eu tinha de desenvolver meu time, principalmente essa época, era muito desafiador. E aí, o Uhum. que que eu fiz, né, ao longo do ano passado, esse ano? Com essas experiências que eu já tinha, eu já vinha desde novembro, nas minhas reuniões, avisando o time: olha, dezembro é o mês de maior fluxo de entrega, e isso não é relacionado à Mary Kay, não. Isso é relacionado a todas as empresas que fazem Uhum. entrega. É Mercado Livre, agora é Shopee, é Correio, é isso, é aquilo. Então, se hoje você faz um pedido com um prazo de entrega em novembro, né? Outubro, novembro, com 3 dias úteis, em dezembro vai ser com 15, vai ser com Sim. 20. Então, eu trazia essa realidade, eu vim trazendo essa realidade para elas, porque o combinado não sai caro, né? Uhum. Então, eu já estava me precavendo de algo que eu sabia que poderia acontecer. Então, o que eu fiz? Coloca para o endereço da minha casa, porque aqui eu tenho 98% de chance de entregar, né? Porque entrega aqui em casa, então não tem problema. E graças a Deus, esse mês eu não tive um problema de caixa extraviada, eu não tive um problema de consultora Legal. reclamando que o pedido chegou fora do prazo. Por quê? Porque, vindo de acordo com a resistência, a gente também precisa usar da nossa experiência, do que a gente vive no cotidiano da nossa vida, né? Para que a gente enfrente, vamos enfrentar a resistência? Vamos. Mas se a gente pode se precaver dessas É. coisas, por que não, né? Fazer. E aí, outra coisa em relação à resistência, eu acredito muito que a resistência ela vem justamente para nos provar até qual ponto nós estamos com vontade de fazer acontecer aquilo que a gente deseja que aconteça, né? Uhum. Então, eu acho que a resistência ela vai muito de encontro a isso também. Eu acho que é uma provação, vamos dizer assim, né? Eu Exatamente. quero te testar, eu quero ver se tu quer mesmo, se tu É vai isso ser aí. resistente para conseguir isso daí. Porque eu, sinceramente, nunca tive nada fácil na minha vida, sabe? Nunca nada veio fácil para mim. Eu me juntei com 15 anos de idade, né? Conheci o Marcelo com 15 anos, me juntei com 18, engravidei com 18, depois engravidei com 20. Nunca tive apoio de ninguém, de mãe, de pai, de família, e sempre fomos nós dois, depois nós quatro aqui em casa. Então, foi resistência o tempo todo, né? Enfim, de criar família e, né, depois criar filho e agora essa carreira empreendedora. E é isso, se a gente desistir, nada vai acontecer, sabe? É. Então, assim, eu tenho certeza que cada uma de nós aqui temos nossas experiências, né, de vida, temos as nossas resistências, mas a diferença de uma pessoa que chega aonde deseja e da que não chega é justamente estar disposta a superar seus limites, né? É verdade. Então, acho que é esse ponto aí de equilíbrio que a gente precisa, né, ter maturidade para entender, vamos dizer assim. Ai, que bom, mas é importante você colocar isso, porque assim, todos nós vivenciamos isso, cada uma de uma maneira diferente, pensamento diferente. Então, peço vocês que compartilhem aqui essa aula gravada com seus consultores, as diretoras, deem sua opinião lá, o que vocês acharam, que aí vai motivar todo mundo a assistir. Eu acho que é uma aula bastante válida para todas nós. Inclusive, quando eu estava elaborando o tema, pensando, eu trouxe muito em função do que eu vivenciei comigo, né, há pouco tempo. Eu falei, cara, eu acho que esse tema
ele é muito pertinente para todas nós, principalmente nessa virada de ano. Eu Verdade. espero que vocês tenham gostado, meninas. Ó, eu Fico quero, feliz. já que antes de eu encerrar aqui a gravação, eu quero aproveitar que eu estou vendo alguns rostinhos aqui de algumas ex-diretores, ex-diretoras, e eu sou prova viva, né, que quando a gente toma a decisão de fazer diferente e realmente buscar a ação, você vai em busca, você consegue. Para quem não sabe, né, eu sou consultora da América há 10 anos e eu estive no cargo como diretora por 3 vezes. Então, eu fui diretora, eu caí, eu voltei a ser diretora, eu caí, e voltei a cair de novo. Então, assim, é tudo sobre a nossa decisão. E a última vez que me deu, para mim, que veio a vontade de ser diretora novamente, porque a penúltima vez, quando eu caí, foi onde surgiu a oportunidade de trabalhar diretamente com a Jaque como assessora. Agora, em janeiro, são 2 anos aí assessorando Jaqueline. Sofrendo comigo. E aí eu falei, Jaque, eu não quero ser diretora, não estou pensando nisso. E aí, nesse primeiro ano, né, eu não fui para o seminário, e eu falei, cara, eu vou assistir online. Fiz a minha inscrição online, porque eu sabia que ia me doer eu não subir no palco do seminário como diretora. E eu falei, eu não vou. Mas só em assistir o seminário de casa, a emoção, só de falar, meu coração palpita, né? Porque eu realmente amo muito Mary Kay. E aí eu falei, quando eu assisti, eu falei, cara, esse ano vai ser diferente. E foi o ano da decisão quando eu voltei a ser diretora novamente, né? Antes de cair a última vez. Então, você, se tem um desejo, talvez, não sei porquê, eu estou falando, as inscrições do online ainda estão abertas, do presencial também ainda está aberto, foi aberto para convidados também, então a sua virada de chave pode ser aí também. É sobre que a Jaque, é sobre você decidir, é sobre você realmente arregaçar as mangas, fazer o que precisa ser feito. Eu fui aí, né, aquela diretora resistente que caiu, levantou a cabeça, assumiu os erros, fazer diferente, continuar o que está dando certo e colher, né? Hoje eu trabalho aí com as diretoras, com a unidade também da Jaqueline. Hoje eu não estou no cargo como diretora, mas eu falo que eu continuo sendo diretora mesmo, o status não me definindo. Com certeza. Né? Até porque não deixa você deixar de ser diretora, né? Porque é verdade. Coisa... eu tenho uma consultora minha, que ela foi minha neta, foi minha consultora, e ela até hoje me chama de Diri, ela só me chama de Diri. É quase nossa diretora também. Praticamente. Ela está profetizando, deixa ela tá profetizando. Né? Então é realmente sobre isso, né? E foi como a Jaque falou, eu já participei de alguns momentos desse da área. Eu entrei quando a área nacional estava em formação para ser uma área nacional, e desde sempre eu sempre inspirei na Jaque, em todas as histórias dela, todos esses momentos, senti com a partida do Miguel, quando a Jaque informou para a gente que tinha sido sequestrada, a gente quase pirou, mas foi uma loucura, e é sobre realmente fazer diferença diariamente, né? Então, que cada uma tem obstáculos aqui, cada uma tem uma dificuldade, eu não sei a realidade de vocês, cada um sabe, né, onde aperta, mas que a gente possa fazer dos nossos obstáculos um impulso para a gente crescer e alavancar cada vez mais, né? Então, eu já vou anunciar aqui para ela, Jaque, que agora a gente vai ter um canal exclusivo da área nacional. Essa vai ser a primeira aula que eu vou disponibilizar lá no nosso canal. Que legal, viu, gente? E aí vocês já vão mas vocês, hein? E aí agora vocês já vão receber o link da gravação, vai ser diretamente no nosso canal exclusivo da área nacional Jaqueline Migon. Estamos voltando ainda mais fortes para colher muitos e muitos resultados. Com certeza. Né? E eu tenho certeza que tem muitas diretoras e consultoras fechando cortes ainda, hein? Ano que vem vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta. Com todo treinamento, vai sair daí bombando. Vamos falar de Mary Kay até em sonho. Exatamente. Obrigada, quero agradecer a cada uma de vocês por terem estado aqui comigo. Compartilhem a aula, falem. Amanda, mais uma vez quero te agradecer essa parceria, essa amizade, essa entrega. Eu falo que muito da nossa área hoje, ela tem praticamente muito de você, né? No dia que eu tô mais caidinha, tu vai lá, dá uma sacudida, né? E eu acho que é exatamente dela também, tá, gente?
E bastante, gente. Vocês não têm noção. Eu falo assim, senhora, claro, afirmativo. É isso, mas quero agradecer vocês aí, que a gente tem um ano aí brilhante, 2026, e que vocês tenham um ano, fechamento de ano aí abençoado, junto às suas famílias, que seja uma noite de luz, de festas, de muita reflexão, saúde, paz, que é o que a gente mesmo precisa, tá? Obrigada mais uma vez. Um beijo. Tchau.